de Almeida, que vai falar com a gente sobre a reprovação de contas e a aplicação da lei da ficha limpa nas eleições municipais. Boa noite, professor Renato. A palavra está contigo. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todas e a todos que nos assistem nesse congresso que, mais uma vez, é um sucesso da Escola Mineira de Direito. Eu sou o Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito pela USP, coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, advogado São Paulo, Brasília, em todo o Brasil, e coordenador da pós-graduação em Direito Eleitoral da Escola Mineira de Direito, a pós-graduação que começou na semana passada. Então, uma pós-graduação, mais uma da nossa Escola Mineira de Direito. E eu vou falar um pouco aqui com vocês, e também sendo breve, eu sei que nós estamos já há bastante tempo nesse congresso, bastantes informações já tivemos, mas para fazer umas provocações a respeito de alguns temas que são interessantes e que caminham entre o direito municipal e o direito eleitoral. Evidentemente que quem milita no direito municipal sabe que você é questionado a todo momento sobre direito eleitoral. Isso, especialmente quando eu falo para advogados que têm contratos com prefeitos, com prefeituras, procuradores, membros de controladorias, gente que está no Brasil inteiro militando e assessorando prefeitos e gestores municipais em relação a essa difícil tarefa, que é a tarefa de compreender bem o direito administrativo. E como se não fosse problema suficiente, eu venho trazer aqui algumas questões relativas à reprovação de contas e também em relação à nova lei de improbidade administrativa. Temas que estão aí talvez a bola da vez, juntamente com a questão da inteligência artificial, no que diz respeito ao direito eleitoral. Então, o que acontece? Sempre que as pessoas me chamam para palestrar, e, puxa vida, né? Acho que eu estou dando aí umas 60 palestras em 90 dias, nesse período das eleições. Dia sim, dia não. Por exemplo, amanhã, até sábado, tem palestra todos os dias. E muitas vezes eles me chamam, câmaras, OAB, entidades, né, partidos e tudo mais, e às vezes as pessoas me falam: Renato, quais são as questões controvertidas da lei da ficha limpa? E eu sempre vejo com estranheza esse assunto. Por que eu vejo com estranheza? Porque não faz muito sentido eu falar de uma lei que veio, a Lei das Inelegibilidades, Lei 64/90, que é uma lei de 1990, que foi alterada pela Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 2010, portanto, uma lei que já tem 14 anos, e, olhando para vocês, ainda que indiretamente, falar que tem coisa controvertida depois de 14 anos de aplicação dessa lei. Não faz sentido. Era para se ter tudo pacificado. E, inclusive, a lei da ficha limpa, ela vem com aquele propósito, né, com aquele discurso, quando da sua aprovação, que nós teríamos extirpados da política todo e qualquer corrupto. Nós teríamos o fim da corrupção no Brasil a partir de 2010, a partir da lei da ficha limpa. Não foi, evidentemente, o que aconteceu. Eu acho que a corrupção no Brasil, ela ainda é muito premente. Só que, por um outro lado, nós temos um exército de ex-prefeitos, ex-presidentes das câmaras, com inelegibilidade. A lei da ficha limpa virou um algoz dessas pessoas que ocupam especialmente esses cargos públicos que eu citei. Prefeitos e presidentes de câmara. Prefeitos, principalmente em duas situações. Por quê? Porque as contas do prefeito, elas são enviadas, as contas da gestão, elas são enviadas para o Tribunal de Contas. Lembrando que o Tribunal de Contas não exerce jurisdição do ponto de vista do Poder Judiciário. Ela oferece pareceres emitidos pelos conselheiros de conta, portanto, faz parte do Poder Legislativo. E aí o que acontece? O Tribunal de Contas dá um parecer para aprovação ou reprovação das contas dos prefeitos municipais. Esse parecer é encaminhado para as câmaras municipais
e lá na Câmara Municipal é votado pela aprovação ou pela reprovação. O que muitas vezes acontece? Existe uma reprovação, e nessa reprovação entende-se como elemento, como causa para uma hipótese de inelegibilidade, para aplicação efetiva da lei da ficha limpa. Porque se fala reprovação de contas por ato doloso de improbidade administrativa, dano ao erário e enriquecimento ilícito. Lembrando que nessas situações, como eu disse, a palavra final é dada pela Câmara Municipal, portanto, pelos vereadores que analisam tecnicamente e também politicamente, não se pode deixar de falar sobre isso, as contas dos prefeitos e prefeitas municipais e dos ex-prefeitos também, se porventura não forem julgados ainda no curso do mandato. Então, a partir dessa situação, nós temos uma possibilidade de inelegibilidade. Temos uma outra situação, que é naquela situação em que há convênios. Então, imagina, o prefeito municipal pegou uma verba do Ministério da Cultura, ele recebeu, talvez até por meio de emendas parlamentares. Daí ele faz um evento cultural, uma festa junina, um São João, alguma coisa nesse sentido, no seu município. Evidentemente que, por se tratar de mais um ente da federação, eu estou falando da União, Ministério da Cultura, por exemplo, e do município, poderia ser também um dinheiro do governo do estado, de alguma secretaria, ou teria, dessa forma, o governo do estado e o município. Não faria sentido a Câmara Municipal julgar essas contas. Então, é o Tribunal de Contas do Estado ou da União que julgam essas contas de maneira terminativa e não opinativa, como no primeiro exemplo que eu dei para vocês. Nesse caso, é muito mais difícil, porque não tem como o político, o prefeito, costurar lá com a sua base, evitando uma reprovação de contas. Essas duas hipóteses, senhoras e senhores que me acompanham aqui, elas geraram uma série de prefeitos inelegíveis e presidentes de câmaras inelegíveis nesses 14 anos de vigência da lei da ficha limpa, lembrando que a lei da ficha limpa ela foi pela primeira vez aplicada na eleição municipal de 2012. Ela foi aprovada em 2010, Lei Complementar 135 de 2010, só que veio aplicada pela primeira vez, e eu lembro como foi difícil aquela eleição municipal, ninguém sabia, não tinha jurisprudência, era uma verdadeira loucura. Eleição de 2012, 12 anos atrás. E aí nós temos hoje essas duas opções como as mais fortes que geraram mais números de inelegibilidade. Além disso, nós temos as condenações por improbidade administrativa, especialmente aquelas que vêm a partir de um processo chamado ação civil pública, por meio da improbidade administrativa. Ah, professor Renato, e agora? Não tem o 11, o 10, o 9, aquela coisa toda, aquela conversa toda que todo mundo fala e que vai ser objeto da nossa pós-graduação em Direito Municipal. E daí o que acontece nessa situação? Nós temos hoje a vigência de uma nova lei de improbidade que torna outros assuntos muito mais interessantes. Ela é, inclusive, mais garantista em relação a se falar que tem dolo em situações tidas por improbas. Então, isso que é fundamental. Então, qual que é o grande mote dessa minha aula, dessa minha exposição para vocês? Falando que, evidentemente, um tema como esse vai ser muito mais ventilado na pós-graduação. Mas qual o grande mote? O mote é que pessoas, prefeitas e prefeitos especialmente, que estavam inelegíveis na eleição de 2020, por meio dessa nova legislação, a legislação da nova lei de improbidade administrativa, terão que também comprovar, para que haja a devida inelegibilidade, a imputação de débito. Então, ato doloso de improbidade administrativa, dano ao erário, enriquecimento ilícito, é a imputação de débito, que nada mais é do que dizer ao camarada lá, o ex-prefeito, olha, você tem que ressarcir os cofres públicos porque você gerou um desvio, um prejuízo, alguma coisa nesse sentido, de tantos milhões. Então, ele tem que ressarcir os cofres públicos, uma imputação de débito. Isso acontece também no caso das reprovações de contas. E, devido a essa nova
redação da lei nova de improbidade administrativa, nós temos uma situação muito mais controvertida em relação ao registro desses candidatos. Esse tema vai ser assunto em todos os TREs nessa eleição de 2024, vai ser assunto também no TSE, porque evidentemente que quem perder vai levar o caso até o Tribunal Superior Eleitoral, e eu tenho que garantir para vocês que ninguém tem certeza sobre nada a respeito desse assunto. Por quê? Porque o TSE teve poucos casos em 2022, eu até posso citar alguns para as pessoas que me seguem lá no Instagram e tudo mais, teve poucos casos a esse respeito em 2022. É na eleição municipal que a coisa fica coalhada mesmo, que vem muito processo. Então, aí que nós teremos uma solidificação da jurisprudência. Também porque a justiça eleitoral, ela é oxigenada a cada 2 anos. Então, quem julgou as eleições de 2022 não julgará as eleições de 2024. Está em todos os jornais que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que ainda hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral, será sucedido pela ministra Carmen Lúcia, que presidirá as eleições. Então, o ministro Alexandre retorna para exercer as suas funções somente no Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma questão também muito importante para todos vocês entenderem. E a partir daí, a partir dessa situação, a partir de toda essa coisa nebulosa, é importante estudar o caso a caso, é importante entender as nuances da lei nova de improbidade administrativa, para que seja você, na condição de advogado, tentando a impugnação do registro de candidatura, dizendo, olha, esse sujeito está inelegível porque pesa contra ele uma reprovação de contas ou um acórdão do Tribunal de Justiça, portanto, um órgão colegiado, dizendo que contra si tem um ato de improbidade administrativa que tem esses requisitos. E você tenta configurar, tenta provar que existe ato doloso de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, dano ao erário e imputação de débito. E isso você acaba fuzilando uma candidatura de alguém, acaba tirando essa pessoa da disputa. Ou, caso ela vença sub júdice, esses votos são considerados nulos. Em alguns casos, caso o registro tenha sido deferido na primeira instância, nós temos a hipótese de novas eleições serem realizadas. Então, a história da anulação da eleição e eleição suplementar, que vocês tantas vezes viram. Então, isso é muito importante, isso é muito premente, isso é muito comum pelo Brasil afora, nesses mais de 5 mil municípios. Por exemplo, o estado de São Paulo tem 645 municípios, número bem grande, situações que nós vemos todos os meses de o TRE, TSE, a Justiça Eleitoral como um todo, fazendo novas eleições por conta de anulação de eleições ou cassação. Uma das formas é justamente alguém que vence as eleições, mas essa pessoa não tem uma condição de elegibilidade constitucional ou está numa hipótese de inelegibilidade infraconstitucional, no caso, a Lei Complementar 6490, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010. Esse é o assunto central. Eu acho que esse é um dos assuntos do direito administrativo que dialogam com o direito eleitoral e que estão na fronteira hoje dos debates mais acirrados, tanto no ponto de vista acadêmico, quanto no ponto de vista também dos tribunais. Então, para quem está na militância, no exercício da advocacia, no exercício das funções como Ministério Público, trabalhando em Tribunal de Contas, trabalhando no Poder Judiciário, como assessor, como magistrado, com certeza vai lidar com uma questão como essa em algum momento da carreira. E dessa forma, para não cansá-los, eu vi que já deu 21 horas, eu vou encerrar a minha fala, lembrando que é uma fala introdutória, eu quero que vocês cursem a pós-graduação para ter esses assuntos com muito mais aprofundamento, né? Lembrando que as nossas aulas têm justamente esse caráter. Eu sou coordenador da pós de Direito Eleitoral, então sei exatamente a profundidade dos nossos cursos, e agradecendo mais uma vez essa oportunidade da Escola Mineira de Direito, especialmente na pessoa do professor Fernando, que é o nosso diretor,
por mais um convite, por mais uma participação e por tantas pessoas nos acompanharem em todos os locais. Eu peço que, e me despeço de vocês, falando também das minhas redes sociais. Quem quiser, me acompanhe no Instagram, renato.ribeiro de Almeida. Lá você encontra muitos vídeos, muito material sobre direito eleitoral, as minhas entrevistas na CNN, na Globo News, na SBT, na Jovem Pan. Tenho certeza que alguns de vocês também já me viram em algum jornal falando sobre direito eleitoral e falo para vocês sobre isso. E quem quiser se aprofundar no direito eleitoral, nós temos a nossa pós, abriremos novas turmas e também recomendo a leitura dos meus livros que você encontra jogando o meu nome na Amazon, Renato Ribeiro de Almeida, você encontra todos os meus livros por lá também. Estou à disposição de todos. Gabriela, retorna a palavra com você e mais uma vez, muito obrigado.